Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 9. Como eu amo João, o apóstolo do amor. Não só por ser o apóstolo do amor, mas é o único que ficou aos pés da cruz com Jesus, tirando a sua mãe, Maria. João foi o único dos discípulos que ficou ao pé da cruz e não correu e não foi embora. Por que João foi o único, pastor? Porque João foi o único que reclinou a sua cabeça ao peito de Jesus. E reclinando a sua cabeça ao peito de Jesus, ele escuta as batidas do coração de Jesus. Tutu, 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 tutu. Pastor, quer dizer que ele escuta e ele não sai? Vamos entender. Quem está perto do coração de alguém conhece as motivações e a intenção de quem está ali. Quem está perto do coração de alguém conhece as intenções e motivações do coração que está batendo. E João disse: eu estou com ele. Cada batida do coração eu sei qual é a motivação dele. Cada batida do coração eu sei qual é a intenção dele. Eu estou com ele e vou até a morte, e morte de cruz. Ainda que se alguém me pegar lá do pé da cruz, não tem problema, eu estou com ele. Porque se matarem ele, ele disse que ressuscitaria. E se ele ressuscitar, eu também ressuscitarei. Eu não abandono, eu não deixo. Parece Ruth com Noemi. Orfa beija e vai embora. Ruth não beija, mas permanece. Nem todas as vezes o beijo quer dizer que alguém está com você. Porque Judas beijou Jesus e entregou Jesus. Judas beija Jesus. E o interessante é que Jesus é tão simples, o evangelho é tão simples, que Jesus precisou que alguém beijasse para poder diferenciar quem ele era. Porque nem os romanos sabiam, na hora de prender Jesus, quem é ele. Está tudo igual, não tem diferença nenhuma. Então quando alguém que quer ser mais do que aqueles que estão junto, não funciona. Se o próprio Jesus, na sua simplicidade, era confundido com os discípulos e todos, porque Jesus não tinha aparência diferente. O que ele tinha era comportamento e posicionamento diferente. O que nos diferencia de alguém não é estética. O que nos diferencia de alguém é aquilo que sai da nossa boca e que está no nosso coração. Porque do coração procedem todas as coisas da vida. Quem conhece o coração está com você, mas só quem deita a cabeça. Porque que muitas vezes a esposa, ela conhece mais o marido, e o marido conhece mais a esposa, os filhos conhecem mais o pai mais os filhos, porque está perto do coração. E quando está perto do coração fala: eu conheço ele, eu conheço ela. Mas quando está longe, só vê aquilo que está de longe. Amém? Por isso que eu amo João. João é extraordinário. João é o último dos apóstolos a poder partir. João foi aquele que viu. João é aquele que conseguiu receber de Deus a visão do futuro. E o interessante é que João nunca fez um milagre. João nunca exerceu um milagre. Mas João era o apóstolo que mais Jesus estava ao lado dele e mais o amava. Porque milagre é bom, milagre faz manifestar o poder de Deus e as pessoas poderem conhecer Deus. Diga comigo: milagre é bom. Faz as pessoas conhecerem Deus, mas não fazem as pessoas permanecerem em Deus. Porque o povo, quando sai do Egito debaixo de tudo que Deus fez em milagre. Ele faz 10 milagres no Egito,
transforma água comum em sangue, Ele faz vinho, rã, faz tantas coisas. Chega depois, tem mais um milagre extraordinário, o mar se abre, o povo passa, água sai da rocha, maná cai do céu, meu Deus do céu, codornizes surgem no deserto e eles comem carne até se estafar, chegam até morrer, mas para entrar na terra prometida que Deus havia, nenhum deles entraram, a não ser Josué e Calebe, porque não é milagre, faz conhecer o poder de Deus, mas não permanece em Deus. O que faz permanecer em Deus não é a gente poder ver milagre, mas é a gente conhecer a palavra dEle. A palavra dEle nos faz a gente permanecer, e o milagre só faz conhecer. Eu prefiro permanecer do que só conhecer, aleluia. É por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para que não pecasse contra ti. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Os discípulos perto de Jesus vão dizer: Senhor, tua palavra é muito dura, o povo está indo embora, fica apertado, o Senhor fala, e eles estão indo embora. Quer ir com eles também? Fica à vontade, a porta da rua é a serventia da casa. Não, Senhor, para onde nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna, aleluia. Eles não disseram: para onde nós iremos se alguém for fazer milagre, não, para onde nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Tem alguém que ama a palavra aqui nessa? Tem alguém que ama a palavra? Eu amo a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. 1 João não, é só João, não tem primeiro aqui. Até esqueço de onde que vou. Vamos lá, João capítulo de número 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. É interessante que o versículo 1 fala: ao caminhar, vírgula, Jesus viu. Em quase todas as Bíblias tem ao caminhar, vírgula, e não é ponto. Ao caminhar, vírgula, porque um ponto, uma vírgula, um hífen pode mudar toda a estrutura de um texto, sim ou não? Um texto pode ser interpretado, modificado ou encerrado quando tem qualquer coisa que pode compreender. Uma vírgula quer dizer que o texto não acabou e que precisa dar continuidade. Mas um texto acaba quando simplesmente coloca um ponto de final, e aí vai começar um outro momento, um outro assunto, Mas quando tem uma vírgula, está dizendo que não acabou e que ainda continuará dando sequência e andamento naquilo que começou. Vou decodificar o que Deus está falando aqui. Entenda uma coisa: não existe ponto final ainda na tua história. O que tem é uma vírgula. Eu vou repetir: o que tem é uma vírgula. Não tem ponto final. Pastor, a minha história como que está? Parece que encerrou, parece, olha o que está acontecendo. Ei, Deus está dizendo, é apenas uma vírgula, porque aquele que começou a boa obra é fiel e verdadeiro para dar continuidade naquilo que ele começou. Ele não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, acontece. Então entenda uma coisa: não existe ponto final ainda na tua história, só tem uma vírgula, só para dar uma respiração. O motivo da vírgula é eu poder criar um fôlego, poder ter uma respiração para dar continuidade. Deus está dizendo: ei, em nome de Jesus, você entrou aqui nessa manhã de hoje pensando que é o fim de tudo e que parece que já encerrou. Deus está falando com você nessa manhã. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Tem alguém que Deus está falando nessa manhã. Deus está dizendo: o que tem é uma vírgula. Só estou dando uma pausa para poder dar continuidade à tua história, continuidade ao teu sonho, continuidade ao teu projeto, continuidade aos teus negócios, continuidade à tua estrutura, continuidade à tua família, continuidade à tua fé, continuidade à tua esperança. Tem alguém pegando essa palavra do que Deus está dizendo nessa manhã de hoje? Aleluia.
Ao caminhar, Jesus viu. É interessante que ao caminhar, enquanto Jesus está caminhando, ele vê. É interessante que a gente não vê muita coisa, porque muitas vezes a gente para. E muitas coisas vão acontecer enquanto a gente está caminhando e não quando está parado. Porque tudo que está parado é problema, tudo que está parado dificulta. Fica parado numa cama doente para você ver, os órgãos começam a ter problema, os nervos do teu corpo começam a atrofiar, você não movimenta, tudo que está parado, a tendência é poder acabar. Pega qualquer aparelho eletrônico desse daqui que tem, deixa ele desligado, parado, sem funcionar, uma vez que ele já funcionou um dia. Porque uma coisa é quando é algo novo que ainda não veio e nunca se movimentou, então ele pode até ficar paradinho, mas algo que um dia já se movimentou, algo que um dia já funcionou, algo que um dia já experimentou, se você desligar e parar qualquer equipamento, pega uma TV, pega um rádio, fica muito tempo. Quando você ligar ele pode dar uma potência e pode queimar alguns componentes do circuito eletrônico. Eu falo isso com propriedade, que eu também sou técnico eletrônico, eletricista de manutenção, design de interiores, psicanalista, coach, pastor. Mas eu não sou nada disso. A única coisa que eu sou pastor. Mas às vezes eu estou como psicanalista, às vezes eu estou como terapeuta, mas a única coisa que eu sou pastor. Às vezes eu estou como eletricista, às vezes eu estou como técnico, mas o que eu sou pastor. Porque ser é algo que é eterno, estar é algo que é transitório. Eu estou hoje, mas amanhã eu posso não estar. Mas eu entendo e eu sei para que eu nasci. Então eu não estou como pastor, eu sou pastor. Porque pode passar qualquer coisa, mas eu sou e não estou. Tem alguém entendendo? Eu sou pai, eu sou marido. Porque o que eu sou para sempre, jamais deixarei de ser. Mas qualquer coisa transitória eu não sou, eu só estou. Então se você é um advogado, talvez você está como advogado, talvez você é um engenheiro, está como engenheiro, mas entenda quem você é e não no lugar que você está, porque hoje você pode estar aqui, amanhã você pode não estar mais, mas quando eu sou sempre. É isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a porta a quais eles entram. Eu sou, ele vai dizendo que ele é, porque jamais deixará de ser. Ah, meu Deus do céu, você não está entendendo. Quem é você? Mas ao caminhar, Jesus viu, e ele viu porque está caminhando, e não viu porque estava parado. E a gente tem que entender que tudo que está parado, pega a água parada e coloca a água parada, vai ficar ruim, não vai? Vai criar lodo, vai criar bactéria, vírus, tudo. Água parada. Existe aí aqueles que gostam de fazer trilhas, aqueles que estão em cachoeira, e falam assim: ó, nunca beba a água que está parada, mas se a água estiver corrente, beba, porque ela está correndo, está boa. Eu entendo que quando João, capítulo de número 2, também vai falando que quando Jesus está em Caná da Galileia, e quando ele está lá, um casamento, ele vai transformar água em vinho. Interessante que a mãe de Jesus vai falar para que todos possam obedecer a Jesus, e Jesus vai falar para que eles encham aquelas talhas, provavelmente quase 500 litros de água, aquelas talhas, 6 talhas, encham de água e sirvam aos convidados. Os convidados precisavam de vinho e não de água, porque o vinho tinha acabado. O vinho era uma simbologia da alegria, uma simbologia de festa. A festa, a alegria tinha acabado e agora vai levar água. A água mata a sede, mas o vinho era festa, era celebração. E eles enchem de água, e quando eles estão debaixo da torneira enchendo de água, é água. Só que quando eles vão servir aos convidados, estão servindo é vinho. Eu vou repetir para ver se vocês entendem. Eu vou ficar lá desse lado aqui, ó. Quando eles enchem debaixo da torneira é água, mas quando ele sai de lá e vai servir do outro lado é vinho.
Não foi debaixo da torneira, não estava saindo vinho, e nem na hora que estava lá. O vinho aconteceu aonde? Enquanto eles estavam caminhando, no meio do caminho é que acontecem as coisas. Você não pegou. O Senhor está dizendo, nunca pare, porque se você ficar parado, ficar olhando, não acontece nada. Mas enquanto você está caminhando, entra semana, entra mês, sai mês, você sem perceber vai acontecer de ver uma transformação lá no final, e vai dizer, quando foi que aconteceu? Não sei, eu só estava caminhando, eu só estava andando, eu só estava passando todos os dias e as coisas aconteceram. Você não entendeu? Eu estou dizendo, não fica preocupado se é debaixo da torneira ou se é no final, mas vai ser no meio do caminho, sem você perceber aquilo que Ele está fazendo. Vai andando, vai dando glória, vai glorificando, vai exaltando, vai sendo fiel, que no meio do caminho Ele salva, no meio do caminho Ele resolve, no meio do caminho Ele ajusta, no meio do caminho Ele transforma, no meio do caminho todas as coisas acontecem, aleluia. E quando chegar no final você vai dizer, quando foi? Não sei, eu só não parei, eu só continuei. Eu me lembro uma vez que eu parei, que coisa de menino, e eu parei, porque eu fiquei esperando Deus fazer alguma coisa, aí Deus me deu um tapa e falou assim, não. Uma vez eu parei, mas não parei na fé, irmão. Escute, deixa eu finalizar. Chegou uma vez, roubaram o nosso carro, eu e minha esposa ficamos 5 anos sem carro, aí depois ganhamos um carro zero, e aí com um ano certinho, a minha esposa foi levar a nossa filha Júlia, que está ali, e foi assaltada. Levaram o carro à mão armada, logo de manhã, 6:30 da manhã, levaram ali, e aí foi assaltada. E naquele momento do assalto, o carro tinha seguro, o seguro pagou, quitou porque era um carro de consórcio, que a gente tinha ganhado, e aí quitou o consórcio, sobrou 35 mil reais, e dos 35 mil reais ia comprar outro carro. Aí Deus falou com o meu coração, pega esse valor e entrega na obra de Deus, pega esse valor e oferta a Deus. Eu falei, Senhor, 5 anos sem carro, 1 ano com carro, o que eu vou falar? Mas aí Deus me deu uma estratégia, Deus me deu sabedoria, Aí eu falei assim, eu não vou falar lá em casa não, eu vou falar na igreja, porque minha esposa sentada aqui na frente, ela vai ter que brigar com a igreja inteira. E aí eu peguei e falei, irmãos, o carro foi assaltado, mas o seguro pagou, graças a Deus, o dinheiro já caiu na conta, tem 35 mil, para comprar outro carro. Porém, Deus falou ao meu coração para ofertar na obra, porque a obra está precisando, nós vamos ofertar e ficar sem carro. Quando eu falei isso, ela só ergueu a cabeça assim. Falei, amém, irmãos. E a igreja, glória a Deus. E ela, ninguém sabe como é difícil você ter 3 filhos, fazer a obra de Deus e ficar 5 anos sem carro. E aí quando consegue, aí entregamos. Quando passaram 2 meses depois, 2 meses passaram, Deus falou ao meu coração, eu vou te dar um outro carro. Falei, glória a Deus. Não pedi para Deus, Deus falou que ia me dar, falou comigo, ia me dar, eu guardei aquilo no coração. Passou o ano inteiro, Deus falou, vou dar esse ano ainda. Passou o ano inteiro, chegou no final do ano, não ganhei o carro. Aí quando não ganhei o carro, vai aquela criança de birra, orar a Deus e falar assim, Deus, o Senhor falou comigo e não aconteceu, eu não vou pregar mais. Eu vou parar até o Senhor fazer, eu vou parar até o Senhor realizar. Aí daqui a pouco eu parei, aí eu colocava os meninos para pregar, prega você, e eu ficava sentado ali, que nem criança birrada, sem ninguém saber. Aí passou uma semana, passou quase 10 dias, e Deus me chamou, falou assim, para de ser menino, para de ser criança, para de ser infantil. Que negócio é esse? Por causa que não aconteceu, e você quer parar de fazer aquilo que eu te dei? Foi um tapa. Aí eu falei assim, Senhor, tá bom, obrigado. E aí eu voltei, 10 dias depois eu falei, gente, vou pregar, mas ninguém sabia. E aí terminei de ministrar a palavra, eu falei, eu vou contar aqui um testemunho. Eu fiquei esses 10 dias birrado com Deus, porque Deus falou uma coisa e não aconteceu. Mas aí eu mostrei um testemunho meu de infantilidade, de imaturidade. Mostrei o testemunho meu para a igreja, falei, mas eu estou de volta. Aí quando eu terminei de pregar, eu falei, foi por causa disso e disso. Ao final do culto chega uma irmã e fala assim, pastor, me perdoa, Deus falou comigo em dezembro para te dar um carro. Eu falei, irmã abençoada, porque quase que eu parei. Então dá logo. Eu falei, amém, pastor, é um carro de uns 20 mil. Eu falei, glória a Deus.
Aí eu sei que ela conversou com mais alguém, e aí alguém teve uma outra ideia, falou assim: não dá o carro de 20 mil não, vamos fazer um outro consórcio, a gente dá esse daí como lance, o carro sai e a gente dá carta para ele. E aí fizeram isso sem eu saber, fizeram uma carta de 60 mil, a carta saiu e vieram me entregar depois de alguns dias, falaram assim: ó, pastor, está aqui o seu carro. Aí eu olhei, pensei que era a chave, era uma carta. Talvez uma carta, nós lamentamos que tinham roubado o carro. Aí deram uma carta, aí a carta eu olhei o carro e eu fui ver. Aí o carro, quando eu cheguei, fui ver lá um outro carro. Quando eu cheguei lá, a carta 60 mil, aí eu falei: ah, bacana. Mas aí eu vi um carro de 70, que era automático, que era um carro melhor. E eu falei assim: puxa vida, esse carro, mas a minha carta é de 60. Aí o meu irmão estava junto, meu irmão da fé e meu irmão de sangue também foi junto comigo. Aí ele olhou: você gostou daquele carro? Eu falei: gostei, mas a carta é 60. Ele falou: não tem problema, pega aquele carro que eu pago a diferença para você, e você vai ter aquele carro. Aí eu falei: amém. Aí eu recebi o carro de 70. E aí Deus falou ao meu coração: o que você fez de poder entregar aquilo que foi e me obedeceu, eu estou te devolvendo 2 vezes mais. Eu estou te devolvendo o dobro do que você entregou. Entenda uma coisa, eu estou te devolvendo o dobro. Você não pediu, não fez nada, mas se você não tivesse obedecido, você só teria um carro de 35 e não teria mais nada. Mas por obedecer a minha voz e colocar no coração e não medir a consequência, eu estou te dando o dobro daquilo que você entregou para mim. Você está entendendo? Quando que aconteceu essas coisas? No meio do caminho. Mas eu parei, eu não devia ter parado. Nunca pare para você ver aquilo que Deus está fazendo, porque no meio do caminho Ele vai fazer. Não tenha birra, não seja menino, não seja imaturo, não seja infantil. Se Deus fizer, eu vou. Se Deus não fizer, não. Ele é fiel e verdadeiro. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, acontece. Se tiver que parar o sol, Ele para o sol. Se tiver que abrir o mar, Ele abre o mar. Se tiver que ressuscitar depois de 4 dias, Ele ressuscita. Mas Ele é Deus. Se tem alguém comigo aqui nessa manhã, levanta sua mão e adora Ele. Jesus viu, e viu um cego de nascença, alguém que nunca enxergou, alguém que nunca teve oportunidade. Jesus viu um cego. A Bíblia, pelo menos nos evangelhos, falam de 3 tipos de cego, 3 episódios diferentes. Um dos episódios é esse, que Jesus viu o cego. Mas existe um outro cego chamado Bartimeu, que esse cego, ele teve que clamar para Jesus vê-lo. Ele teve que expressar, porque ele ouviu um barulho, e ele ouviu alguém dizendo: Jesus está passando na rua, Jesus está ali. Ele não ficou esperando por ninguém, ele só abriu a boca dele e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não foi um episódio que Jesus olhou e o chamou, não, foi um episódio que partiu de uma ação dele. Entenda uma coisa, que vai existir coisas na nossa vida que não vai precisar de alguém, ou Jesus vai ter que olhar para a gente e falar: e aí filho, o que você quer? Existem situações na nossa vida que a gente tem que se posicionar. Existe coisa na nossa vida chamada posicionamento. Diga: posicionamento. Porque se a gente não se posicionar, nada acontece. A promessa já está liberada. Deus nunca vai fazer nada, Deus já fez tudo. Sabe aquela questão que está tudo guardadinho, que está tudo ali, ó, arquivado, que tudo está pronto, só você precisa se posicionar para acessar? É o que Deus está dizendo: tudo está pronto, eu já deixei tudo pronto, só precisa se posicionar para acessar, porque na hora que você acessar, é tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. Eu vou repetir: é tudo teu, é tudo teu. Mas a gente vive na síndrome do filho, na síndrome do filho, daquele filho mais velho, que o mais novo pegou as suas coisas, saiu. E a gente vive na síndrome do filho mais velho, está dentro de casa dizendo, está fazendo tudo para ele, e o pai dizendo: ei filho, você está aqui em casa, é tudo seu também, é só você ter liberdade e ousadia de acessar, não é de outro, é seu. Você está entendendo? Nós estamos na casa de Deus, nós estamos como filhos de Deus. Ele veio para os seus não aceitaram, mas todo aquele que o aceitou, ele deu direito de se tornar
tornar filho dele para poder acessar. Você está entendendo o que Deus está falando? Se posiciona e acessa, já é seu, já está pronto. Esse é o episódio que o cego Bartimeu clama, e Deus ouve e pede para chamá-lo. Mas existe um outro episódio que não é o cego que clama, e nem Jesus que o vê, mas são amigos que levam ele até Jesus, para que Jesus possa resolver. Amigos que pegam esse cego e levam e o transportam até Jesus, para que Jesus possa fazer. Ele simplesmente fala: Senhor, está aqui um cego, o Senhor pode curar ele. Então entenda que existem vários perfis de pessoas. Existe o fleumático, existe o sanguíneo, existe o colérico, existe o melancólico. O sanguíneo é aquele sanguíneo que com certeza é o Bartimeu, grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou quem sabe, um cego como Bartimeu é um colérico: Jesus, estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele é espontâneo, ele é alguém que facilidade de poder exteriorizar o que ele está sentindo. Mas quem sabe aquele outro cego, aquele cego que os amigos tiveram que levar, talvez ele pode ser um melancólico. Um melancólico que é introvertido, não é extrovertido, mas um melancólico que está lá dentro dizendo: se ele olhar para mim eu vou, se ele me chamar eu vou, se ele poder olhar, senão eu fico aqui, porque a vida é assim mesmo. Olha o grupo, olha Deus falando aqui nessa manhã de hoje. Aquele Deus sabe de tudo, Deus conhece, Deus sabe o meu sentar, o meu levantar, se Deus vê bem, se acontecer amém, se não acontecer, mas eu estou aqui, eu não vou falar nada, e fica introvertido com medo de falar. O melancólico, aquele medo de falar, de expressar, de alguém achar ruim, de alguém brigar, ele fica com medo. Ou quem sabe ele não é um melancólico, ele é um fleumático. O fleumático é aquele que é duvidoso: eu não sei se eu clamo ou se eu fico quieto, eu não sei se eu avanço ou se eu fico. O fleumático é aquele dizendo assim: não sei, né, vamos ver, eu estou na dúvida, e na dúvida, Jesus passa e ele não fez nada. Porque o fleumático é aquele que duvida tudo e demora a tomar decisões. E aí tem amigos, que os amigos pegam e falam assim: vem aqui rapaz, eu vou te levar para ele. Eu não sei se você é melancólico, se você é fleumático, mas eu vou te apresentar para ele, porque eu sei que ele cura, ele salva, ele batiza, ele realiza algo extraordinário. E quando ele abre a boca, ele faz coisas. Não importa o teu temperamento, não importa a tua personalidade, porque chegar lá ele não vai perguntar se você é fleumático, se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é melancólico. Ele só vai olhar o teu problema, porque ele é a solução. Ele vai olhar o teu problema, porque ele é a solução, e com certeza ele vai resolver. Os amigos pegam o problema e levam até Jesus. Você já entendeu isso? Que tudo aquilo que é problema, quando se aproxima da solução, tudo se resolve. Tudo aquilo que é problema, quando você aproxima diante da solução, e os dois vão se aproximando, a solução não se torna problema, mas o problema se torna solução. Meu Deus do céu, você já reparou que quando o problema se aproxima da solução, acontece algo extraordinário, acontece o sobrenatural, acontece o milagre de Deus. Jesus o viu, agora esse daqui é Jesus que vê. Não tem amigo, não tem um temperamento. Jesus precisa vê-lo, sem ninguém. Pega essa palavra do que Deus está falando. Não importa se os amigos não te levaram a conduzir a solução, não importa se você ainda não tem o perfil de clamar, porque o interessante, quando Jesus passa, ele também te vê. Meu Deus do céu. Ele viu um cego de nascença. Aí os seus discípulos, verso de número 2, os seus discípulos lhe perguntam: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, para pensar. Talvez, que discípulos religiosos. A religiosidade mata. A religiosidade é algo que extermina com as pessoas. Ser religioso é alguém que é ligado a Deus, mas religiosidade é horrível, distancia as pessoas. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, religiosos, essa religiosidade
de poder entender o seguinte: alguém que chega e Jesus vê que ele é cego, a primeira coisa que eles perguntam: quem pecou? Aonde está o erro dele? Síndrome de Adão, diga comigo, síndrome de Adão, que não foi curado neles. Qual é a síndrome de Adão? Eu preciso achar um culpado para poder ver essa causa que está acontecendo. É a questão de causa e efeito. Aí eu vejo onde é a causa e eu sei qual é o efeito. Isso pode valer no mundo físico, mas no mundo espiritual, Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. E o que a gente vê hoje, a gente não entende amanhã. Você já viu o processo da largata que se torna borboleta? E que essa largata está num casulo, e ela fica num casulo, e quando está quase próximo dela sair no casulo, ela começa a se esforçar, e aquele esforço dela, se alguém cortar aquele casulo e soltar, ela vai dar um voo de 2 metros e vai cair, vai morrer, não vai sobreviver. Porque aquela força que ela está fazendo tão grande dentro do casulo é fortalecendo as asas para que quando ela sair do casulo ela possa voar alto, ela possa ir distante, ela possa ter um tempo de vida longo. Então aquele processo todo é um processo para que ela possa viver e possa voar, possa andar nas alturas. Ela era largata, ela andava pelo chão, ela rastejava. Você já viu alguém que colocou quadro de largata na parede? Você já viu alguém que colocou uma estampa de roupa como largata, como estampa de roupa? Você já viu alguém olhar uma largata e dizer: que bonitinha, que lindinha, que coisa linda? Entenda que quando é largata, a primeira coisa que todo mundo quer fazer, o que é? Pisar na largata. É poder pisar, é poder jogar sal, é poder exterminar ela, é poder sair perto dela. E quando ela está no casulo, alguém pode cortar esse processo, mas vai impedir dela voar no futuro, só para você entender. Mas quando ela passa o processo e ela sai do casulo, ela já não vai mais andar por baixo, ela vai poder voar por cima, aleluia. E quando ela estiver voando por cima, ela já não vai, ninguém vai querer pisar. Todo mundo fala: cuidado da borboleta, cuidado ela, olha que lindo, olha que admiração. Faz um quadro de borboleta aí, vamos fazer uma camiseta de borboleta, coloca a capinha do celular de borboleta, e aí vai fazendo tudo de borboleta. Por quê? Porque agora ela está por cima. Você consegue entender que quando você está por baixo, alguém quer pisar, alguém quer exterminar, alguém quer tirar, e às vezes entra no casulo e a gente quer estender a mão, colocar em algo que não é para a gente fazer, e a gente quer ajudar, só que quando a gente quer ajudar, a gente está prejudicando mais ainda, deixando ela de voar, porque é processo. E aí quando é processo, nós impedimos ela estar de voos rasante. Não pegue a luta que não é sua, deixa cada um passar pelo processo que precisa, porque Deus não vai deixar no chão, Deus quer que voe nas alturas. Você está aqui nessa manhã de hoje, entenda uma coisa: ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, todo mundo me rejeita, alguns querem pisar em mim, ei, ninguém estendeu a mão. Entenda, você está no processo, mas logo você vai sair desse processo, vai sair do chão e vai voar nas alturas. E quando voar nas alturas, alguém vai dizer: eu quero estar perto dele, eu quero bater uma selfie com ele, eu quero estar juntinho dele. A religiosidade, qual é o erro, qual é o pecado deles? Quer saber da vida do outro? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você fala porque se eu falar você vai ficar chateado comigo. Olha para quem está do lado e fala assim: cuida da sua vida. Assim você não se ofende comigo. Você pode falar, eu não. Quer saber quem pecou? Síndrome de Adão. A síndrome de Adão, quando olha, qual é a síndrome de Adão? Senhor, não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Eu não errei não, foi a mulher que o Senhor me deste. Deus vai até a mulher: foi eu não, foi a serpente que falou comigo. Você consegue entender a questão de ficar transferindo um para o outro síndrome?
Alguém pecou, ele está passando. Pastor, mas aquilo que o homem semear, ele colhe. Sim, tudo que nós semeamos, colhemos. Gálatas capítulo de número 5 fala que aquilo que o homem semear, ele colherá. É verdade. Mas existe algo na palavra de Deus, existe algo na Bíblia que nos dá, porque para todas as regras existe uma exceção. A Bíblia nos fala da vida de um homem chamado Jó, reto, justo, temente, se desviava do mal e oferecia oferta por causa dos seus filhos que erravam. E veio o adversário diante de Deus, dizendo: ele só te adora, ele só te serve porque ele tem saúde, porque ele tem bens, porque ele tem família. E aí tudo isso ele está fazendo porque ele tem essas coisas. Tira isso dele para ver se ele vai continuar te dando glória, se ele vai continuar glorificando. Deus então lá tira a família, tira os bens, tira a saúde. Naquele momento só não tirou a vida do próprio Jó, mas quando ele perde família, quando ele perde bens, quando ele perde saúde, diz que ele se reclina no chão, como um ato de humildade. Ele pega as cinzas, ele coloca sobre a sua cabeça, e ele diz uma verdade, que é plena verdade em qualquer filosofia, é plena verdade em qualquer religião que alguém pode falar. Uma verdade que ele vai dizendo: nu eu vim, eu não trouxe nada para esse mundo. Eu vim sem roupa, sem carro, sem casa, sem família. Eu vim nu, eu vim sem nada, eu vim vazio. E vazio eu volto para Deus. Nu eu vim, nu eu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. E adorou a Ele. Aleluia. Alguém está me entendendo nessa manhã de hoje? Ele não pecou contra Deus. Ele não pecou contra Deus. Jó adorou, 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 adorou. Ele entendeu. Você conhece os processos que Deus está fazendo? Alguém vai falar para Jó: ei Jó, isso deve ser pecado que você está. Os 3 amigos de Jó: você deve estar em pecado, clama, confessa o teu pecado. E aí ele vai falando no capítulo 37: porventura você entende como Deus opera as coisas? Você entende como Deus faz as coisas? O profeta Isaías vai dizendo: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? O próprio Jó está entendendo que ele não vê nada, mas ele não anda por aquilo que vê, ele anda por aquilo que crê, porque ele vai dizendo: eu pensei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará e me colocará de pé, porque ainda que se eu tiver à beira do rio, e ali na beira do rio eu tiver, meu Deus, ao cheiro das águas, eu voltarei a brotar, eu voltarei a florescer. Tem alguém comigo aqui nessa manhã entendendo? Entendo o que é processo de Deus. Jesus então vai dar uma resposta no verso 3, ele vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais. Não é consequência de erro, nem dele e nem dos pais. Se não é erro dele, não é erro do pai. Jesus vai dizendo: mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Não é erro dele e nem de uma geração passada. Jesus está dizendo: não é erro de uma geração presente e nem erro de uma geração passada. É um propósito que tem para revelar a obra que eu tenho na vida dele. Propósito que eu tenho para acontecer, de revelar na vida dele. Em outras versões está escrito assim: isso é para manifestar a obra que eu tenho nele. É para manifestar as obras que está para acontecer e que estão dentro dele. O que Jesus está dizendo aqui para a gente entender é: tudo isso é um processo só para manifestar algo que está dentro dele, que será extraordinário. A gente entende que a palavra manifestar é uma palavra de... muitas vezes a gente associa uma palavra manifestar para
pessoas que vão ficar endemoniadas. Você viu? Manifestou, ficou endemoniado. O louvor pode subir. Olha, você viu? Manifestou, ficou endemoniado. E aí quando a gente vê que ficou endemoniado, a gente associa manifestar, que manifestação é algo associado à espiritualidade, de questão de poder a pessoa ficar possuída. Mas entenda essa palavra, que manifestação é trazer daquilo que é oculto para aquilo que é visto. Manifestar é tirar daquilo que está oculto para poder se tornar algo público. Manifestar é tirar aquilo que está em secreto para poder colocar algo visível. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Então, quando Jesus está dizendo isso, é para manifestar o que está nele. Jesus está dizendo: existe algo dentro dele que eu vou trazer para fora, vai vir para a existência real. Eu vou tirar daquilo que é e daquilo que está dentro dele, que ninguém vê, mas eu sei o que está aí dentro, e vou colocar para o lado de fora. E o que está aí dentro é algo que vai glorificar, é algo que Deus vai ser exaltado, é algo que Deus vai ser beneficiado. Eu vou tirar daí de dentro. Seria o princípio da gente pensar o seguinte: é extrair a essência do que tem dentro de nós. Quando a gente vai tomar um caldo de cana, a gente pega e vê aquela cana passando pelo moinho e ela sendo amassada, e toda vez que ela, quanto mais amassa, passa uma, passa duas, e ela sai aquele caldo gostoso, docinho, para a gente poder tomar, porque ela está passando num processo e tirando a essência dela. Quando a gente vê aquelas pessoas antigas, já não é mais assim, mas antigamente pegava-se a uva e pisava em cima da uva para tirar aquele suco, fazer um suco de uva docinho, agradável, mas tinha que pisar e passar. Quando a gente pega e vê a oliva, a azeitona, que ela vai ser espremida para poder sair um azeite dela precioso, ela tem que ser espremida, tem que ser apertada para tirar a essência dela. Ah, meu Deus do céu. Aí eu pergunto, quando nós estamos passando um processo, estamos sendo espremidos, e alguma coisa que a gente não está entendendo, que não é culpa de uma geração agora, e nenhuma culpa de uma geração passada, é uma essência que Deus sabe que está dentro de você, dentro de mim, e que precisa ser externada, precisa ser colocada para fora. Aleluia. É algo lá dentro que Deus precisa trazer à tona. E eu sei, eu entendo que aqui nessa manhã de hoje, o que tem de sonho, o que tem de projeto, o que tem dentro aí de você, e a força que tem dentro de você, e que a gente não sabe a força que a gente carrega, mas o apóstolo Paulo vai dizendo que ele tirou força da sua fraqueza. Ele tirou força da sua fraqueza. A gente não entendemos às vezes a força que a gente tem, a essência que a gente tem, a grandeza que a gente tem, o sonho e projeto que está aqui dentro, e a gente se sente de forma pequena. O que Jesus está dizendo é: eu vou colocar para fora tudo que está aí dentro. Pega essa palavra do que Deus está falando. Eu vou colocar, vai sair do teu coração que é abstrato para a realidade. Sonhos, projetos irão se concretizar, aleluia. Idealizações irão se concretizar, e aquilo que se concretizar vai ser para a glória dele. Aquilo que concretizar vai ser para louvor dele, vai ser para a adoração dele. Tem alguém me entendendo aqui? Aleluia. Está alguém me compreendendo? Não coloque culpa na geração de agora, nem culpa de uma geração passada. Deus está dizendo: eu só quero tirar a essência que está aí dentro de você. A gente quer, Francisco, muitas vezes a síndrome de Adão, acha um culpado, é porque fulano, é porque cicrano, é porque dá. Mas eu nunca coloco dizendo: é porque eu tenho algo aqui dentro que Deus quer tirar e colocar para fora. É que a gente quer se livrar do outro, e aí nós impedimos, quando fazemos isso, de poder externar o que está aqui dentro. Deus está dizendo: eu vejo um homem forte, eu vejo uma mulher valente, eu vejo uma pessoa extraordinária, cheia de sabedoria, mas tudo isso é processo.
Não coloque a mão na onde alguém está passando o processo. Porque não irá ajudar, irá interromper o voo que Deus quer. Quando Jesus fala isso, não é culpa de ninguém, é porque existe algo que eu quero fazer aí, sobrenatural, que está aí dentro, externar. Aí Jesus vai dizendo para eles, aí nesse momento, no versículo número 6, então tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Aí eu costumo dizer, Jesus, que coisa nojenta. Vamos ser sinceros, se você visse Jesus cuspindo no chão, fazendo um lodo, você deixaria colocar nos teus olhos? Deixaria, irmão? Deixaria? É? Eu não deixaria não. Que é isso daqui nos meus olhos? Os olhos é o lugar mais sensível. Se cair um cisco no nosso olho, uma areinha, você já fica apavorado. Fazer lama nojento, não. Em mim não. A irmã é corajosa. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu particularmente, sinceramente, não deixaria. Tocar na minha vista? Não. Jesus faz isso. Mas esse cego, ele não tem resistência a isso. Nem a irmã não tem resistência. Ele não tem resistência, ele não resiste. Ele deixa Jesus fazer. Ele deixa Jesus cuspir e fazer. Ele deixa. Por que, pastor, que ele deixa? Porque ele tinha um coração bom e sabia dos planos, projetos? Não, é que ele não está vendo. Ele é cego. Ele não está vendo, Vivi, como Deus está fazendo para solucionar o problema dele. O grande erro da nossa geração é a gente poder ficar vendo como Deus faz. Aí a gente quer determinar, dizendo assim, não, Deus, faz assim, vai desse jeito, vai por esse caminho, faz dessa maneira, seja mais suave. Aí a gente quer determinar o caminho. E o profeta Isaías vai dizendo que os nossos caminhos não são o caminho dele, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais alto, amplo e sofisticado do que o nosso. João vai dizer o seguinte, que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Deus confunde os sábios, Deus confunde os inteligentes, Deus confunde a sabedoria humana só para fazer algo. Aí tem algo que a gente sempre brinca lá em casa, é para confundir o inimigo. Jesus faz para confundir o inimigo. Sabe aquela questão de confundir o inimigo? Está pensando que vai morrer. Confundir o inimigo. Ele pega José e leva José para ser preso, para ir para a prisão. Fala, estou confundindo o inimigo. Estão pensando que José foi preso, estão pensando que José acabou, que José está esquecido, para confundir o inimigo. Aí pega Jó para confundir o inimigo, de poder tirar a família, tirar a saúde, tirar os seus bens, confundir o inimigo. Entenda uma coisa, Deus quer confundir o inimigo. Confundir o inimigo, agora ele vai para a cruz, agora ele morreu, acabou. Confundir o inimigo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e vivo ele está, vivo ele está. Confundir o inimigo, porque Deus pega José e não deixa na prisão, mas coloca ele sentado no governo, para ser um governador do Egito e abençoar toda a casa dele. Jó recebe o dobro do que ele tem, de saúde, de bens, de família, e abençoado. Confundir o inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou confundindo o inimigo, aleluia! Aí o cego ele não cria resistência porque ele não vê, ele não determina e não coloca Deus à parede dizendo assim, não.
Simplesmente ele deixa na mão e fala assim: eu não sei como Deus está fazendo, mas eu sei que Ele faz. Eu não sei como Ele vai realizar, mas eu sei que Ele realiza. No final dá tudo certo. Eu não sei qual é o caminho que Ele toma, quais são as curvas que Ele passa, mas eu sei que o destino é certo. Ele falou para mim entrar no barco, e quando eu entrei no barco houve uma tempestade enorme, mas Ele disse lá na beira do mar que nós iríamos chegar do outro lado. Então mesmo que a água está entrando no barco, eu sei que alguma coisa Ele vai fazer, Ele vai parar a tempestade, vai parar, mas eu vou chegar do outro lado, aleluia. Eu não duvido da sua palavra, eu não duvido daquilo que Ele fala. Então eu não sei como Ele está fazendo, eu só sei que Ele disse que está fazendo alguma coisa. A gente quer saber demais, a gente quer ver demais como Deus faz. Ei, a gente coloca os nossos olhos e fala: assim Deus está fazendo, olha como Ele está, não, será? E ficamos questionando, colocando hipóteses. Não, e aí a gente parece a ciência, é porque a lógica é isso, o sentido faz esse e faz aquele. Entenda uma coisa: para o mundo zero não vale nada, zero não tem nenhum valor, e aí a gente não tem. Mas quando a gente pode ser zero, que a sociedade pode falar, ele é um, e quando ele é um, colocado ao lado de zero é 10, ao lado de 2 zero é 100, ao lado de 2 zero é 1000, ao lado de 4 a 0 é 10 mil, 5 zero é 100 mil. Alguém diz que você é zero, não é nada, Ele é um, e se Ele é um, nós somos muito mais. Não importa como Ele vai fazer, não importa como Ele age, o mais importante é que a gente chega no propósito, no destino do que Ele falou. Eu vou falar de novo, a gente fica olhando muito como Deus está fazendo, e eu tenho que entender o que Paulo vai falando aos Romanos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, todas as coisas, não está falando alguma coisa, Ele não está falando assim, olha, alguma coisa parcial. Todas as coisas cooperam para aquele que Ele ama. Se eu sei que a minha vida está na direção de Deus, se eu sei que a minha vida está na conduta de Deus, deixa Ele conduzir, deixa Ele ser Senhor da minha vida, deixa Ele ser Senhor e poder ser aquele que está lá no timão dizendo: a tempestade vem, mas eu vou, a onda vem, mas não vai naufragar, aleluia. A tempestade acontece, mas a embarcação não afunda, não naufraga. Em nome de Jesus, pode ter tempestade, mas não vai naufragar nenhuma embarcação, nenhum destino vai ser interrompido, nenhum propósito deixará de acontecer. Pelo contrário, ele está enganando o inimigo, dizendo: apenas confie, apenas creia, e entenda que todas as coisas cooperam para aquele que ama e teme ao Senhor. A Bíblia diz em Colossenses, Paulo vai dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que estão de baixo, porque nós devemos ter a mente de Cristo, porque aquele que tem a mente de Cristo não pode ser discernido de ninguém. Porque tem gente que fica reclamando da vida, reclamando das coisas que acontecem, até o carro que bate, até o carro que perde, até o carro que rouba. Já pensou se eu tivesse murmurado no carro que roubaram? Já pensou se eu tivesse murmurado: ai Senhor, 5 anos sem carro, o Senhor não me vê, sou fiel na oferta, no dízimo, olha o que está acontecendo. Senhor, está nas tuas mãos, é no teu querer, na tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer e a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quantos entendem que a vontade, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas antes renovai a vossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável. Como é que nós vamos renovar a nossa mente? Parar de reclamar até aquilo que alguém bateu no nosso carro, até alguém que bateu, e tem gente que sai: olha o que você fez, olha o que bateu. Glória a Deus. Se alguém bateu, Deus está me impedindo de algo que poderia surgir lá na frente, eu tive que parar. Me roubaram isso, perdi tudo aquilo. Deus está te paralisando, porque Deus não é o Deus de coisa, Deus é um Deus de relacionamento. E às vezes Ele joga uma pedra no para-brisa só para você parar, para poder falar com Ele, ainda que reclame. Sabe aquela coisa do pai com o filho?
filho, que o pai quer se relacionar com o filho e o filho não para, aí ele faz alguma coisa que ele não gosta, fala: agora você lembrou de mim. Ele joga Francisco ali naquele momento e fala. E quando ele coloca terra, Jesus fala: vai lá se lavar no tanque de Siloé. Vai se lavar onde? Só que aquele homem já tinha ido várias vezes no tanque de Siloé. Só que agora ele vai para lá porque agora ele tem uma palavra. Agora ele vai para lá porque ele carrega uma palavra. E quando você carrega uma palavra, ele faz dar certo aonde um dia deu errado. Não, só não entendeu. Se coloca de pé para mim falar com você. Os discípulos estão dentro do barco. Os discípulos estão dentro do barco. E quando os discípulos estão dentro do barco, eles vão ficar a noite inteira e não pega nada. E eles voltam para a margem. E quando é de manhã, Jesus fala: vamos voltar ao mar e lançar a rede. E eles voltam ao mar, mas ele pergunta: Senhor, nós tentamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. O lugar que não tinha dado certo, depois de uma palavra, voltou a dar certo. Deus é um Deus que faz dar certo no lugar que um dia deu errado. Três ou quatro entenderam? Eu vou repetir de novo. Deus faz as coisas dar certo no lugar que um dia deu errado. Eu vou falar de novo. Deus faz dar certo no lugar que um dia deu errado. Se o casamento deu errado, se a família deu errado, se o negócio deu errado, o Senhor está dizendo: eu libero uma palavra para tudo dar certo. Eu libero uma palavra para tudo dar certo. Eu libero uma palavra para tudo dar certo. Se a família um dia deu errado, Ele diz: eu libero uma palavra para voltar a dar certo. Se os negócios deram errado, eu volto a palavra para dar certo. Se o teu ministério um dia der errado, volta para ministrar, volta a pregar, volta a louvar, volta a exercer liderança, porque aonde deu errado, Ele dizendo: eu vou fazer dar certo novamente. Ele carrega uma palavra, e uma palavra tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Pastor, eu estou aqui dentro, mas eu já preguei, eu já liderei, eu já servi a Deus, agora eu só quero ficar sentado. Agora não quero fazer mais nada. Ei, irmãos, Deus está dizendo: volta a fazer, porque naquilo que deu errado, Ele vai fazer dar certo novamente. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa manhã de hoje? Volta a fazer, porque dá certo. Vai! E quando ele vai, ele se lava. Diz que ele começa a ver, ele começa a enxergar. O milagre acontece quando? No meio do caminho. Enquanto ele está andando, se prepara, porque na tua caminhada dessa semana, na caminhada deste mês, na caminhada ainda desse ano 2024, ainda você vai ver milagres de Deus acontecendo, vai ver obras extraordinárias Deus realizando. Se prepara para o melhor de Deus. Lagoinha Mauá não é uma igreja que ficará olhando a sua volta, olhando a sua circunstância para medir o que Deus vai fazer. Entenda uma coisa: todas as coisas cooperam para aquele que ama e teme ao Senhor. Se tem alguém aqui, celebra o nome dele, celebra.